Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá, pessoal. Vamos para mais um Trader na Prática aí. Já perdi até a conta de qual número é. E que para quem não conhece o Trader na Prática, está chegando agora o foco dessa série que teve data para começar, mas não tem data para terminar. O foco é trazer educação financeira, apresentar o mercado da forma mais real possível a todos, né, e com a maior profundidade possível, tá? Então acho que isso é muito importante. A gente vive um cenário onde muitas pessoas vêm para o mercado sem saber o que é o mercado e como é o mercado. E aí a gente sabe a história, né? Acabam saindo do mercado pela porta dos fundos justamente por perder dinheiro, sem muitas vezes nem mesmo saber por que perdeu dinheiro. Tá? Então, o foco do trader na prática é justamente começar a nivelar todo mundo para que entenda o que é mercado e saiba como atuar e como agir dentro do mercado com propriedade, com conhecimento, com inteligência, né? Acho que esse é o papel, né, como profissional. E o tema de hoje é bem interessante. Eu acho que quando a gente pensa em mercado financeiro, a gente não pode pensar que mercado financeiro é só Brasil, né? Acho que o mercado financeiro é mundo. E o mundo é muito amplo, e então a gente precisa entender, até porque tudo que acontece no mercado financeiro do mundo, especificamente nos Estados Unidos, reflete muito aqui na nossa economia brasileira, no nosso mercado brasileiro. Então, entender o que acontece lá fora é premissa para quem quer operar aqui no Brasil, né? Você pode talvez nunca querer operar nos Estados Unidos, mas conhecer o mercado americano para entender melhor o mercado brasileiro é premissa, tá? Mercado americano, a maior economia do mundo, né? O maior mercado financeiro do mundo, né? Consequentemente, lá é o norte do mundo. Tudo que acontece lá reflete no mundo, né? A gente brinca que os Estados Unidos é o sol do mundo, né? Se lá não brilha, aqui não brilha também. Se lá brilha, aqui brilha também. Esse é o resumo, não só para o Brasil, mas para outros países também. Então, a economia americana é muito importante. Se aprofundar nela, entender ela e até mesmo atuar nela é para todos, né? Todos deveriam fazer isso, tá? Então, isso é de extrema importância e quem não faz está perdendo tempo, né? Quem não faz está literalmente jogando conhecimento e, consequentemente, dinheiro fora também, tá? A gente vai falar hoje sobre o S&P 500, que é um índice americano e que é o norte do mundo. É o índice onde todo mundo que é bem-sucedido, todo grande fundo, grande gestor, grande operador, tem isso na tela, acompanha isso no detalhe, justamente porque, cara, é o que define a economia americana e o que acontece na economia americana reflete no resto do mundo. Então, o mundo inteiro acompanha o S&P, a cotação do S&P 500, para justamente entender o que está acontecendo na maior economia do mundo e o que reflexo pode ter na nossa economia. Tá? Então, entender esse ativo é muito importante, lembrando que ele é um ativo operável também. Então, além de você acompanhar esse ativo para entender correlações e movimentações, você também pode utilizar esse ativo para poder operar. Tá? Mas vamos antes um pouquinho explicar o que é o S&P 500. Tá? O S&P 500 é um índice criado em 1957, né, por uma agência de risco chamada Standard Poor's, por isso S&P, tá? E ele é composto das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? Então, por isso S&P 500. Esse índice foi criado justamente para se ter uma noção, um termômetro de como está a economia americana. Tá? E depois, com o tempo, isso se lastreou e o mundo inteiro acompanha esse índice para entender como está a economia americana. Tá? Vale lembrar que o índice S&P 500, essas 500 empresas, elas mudam de tempos em tempos também. Tá? Então, existem algumas regras para essas empresas fazerem parte, né, do S&P 500, mas saibam que elas mudam também. Lembrando que nos Estados Unidos existem várias bolsas, tá? Várias. Tá? Mas existem as bolsas mais importantes, entre elas a NYSE, que é a bolsa de Nova York, e a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos. Ambas têm empresas gigantescas. Hoje em dia, quando a gente pensa no setor tecnológico, a gente pensa em Nasdaq, que também tem um índice da Nasdaq, e a gente pensa na NYSE, que o índice da NYSE é o S&P 500. Tá? Então, o S&P 500 ele é composto tanto de empresas da NYSE,
quanto empresas que estão listadas na Nasdaq. Tá? Então, esse é o bolo. As 500 maiores empresas dos Estados Unidos compõem dentro dessas bolsas e isso compõe o índice S&P 500. Lembrando que o índice S&P 500 ele cobre mais de 80% de todos os setores econômicos dos Estados Unidos. Então, ele é considerado o termômetro da economia americana justamente por isso, pelo fato de conseguir cobrir vários e vários setores, né? Então, estamos falando aí do setor de energia, setor bancário, setor de tecnologia, setor de inovação, setor de computadores, setor de varejo, enfim, todos os setores que você imaginar tem alguma empresa, uma big empresa dentro da S&P 500 e que cobre todos esses setores. Por isso a gente cita aí que ele cobre mais de 80% da economia, dos setores da economia americana. Por isso, o que acontece no S&P, basicamente, é o reflexo do que acontece na economia americana. Por isso que, seja lá você opere Brasil, opere Europa, opere Ásia, Pacífico, você sempre tem que entender o que está acontecendo com o índice S&P 500, né? Porque ele é o reflexo da economia americana e geralmente o que acontece lá reflete no mundo inteiro, positivamente ou negativamente. Uma coisa interessante, só para quem é do Brasil entender mais claramente o que é o S&P 500, aqui no Brasil a gente tem o IBOV. O IBOV é composto por várias empresas que compõem a B3, né? Empresas, seja vários setores diferentes, né? Vale, petróleo, bancário e tudo mais, isso compõe o IBOV, certo? Se eu não me engano, o IBOV são 80 empresas, tá? No S&P são 500 empresas, tá? Então ele acaba abrangendo mais setores, mas é a mesma coisa que o IBOV. E o IBOV, lembra que o IBOV sim, eu não opero ele, a não ser através de uma ETF, mas eu consigo operar o índice futuro do IBOV, que é o índice futuro aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, a gente tem o S&P 500, que são o índice à vista, vamos dizer assim, que é das 500 maiores empresas, não consigo operar ele, mas eu tenho o S&P 500 futuro, tá? Que aí eu consigo operar, tá? Que lá aqui no Brasil a gente opera o índice futuro na B3, tá? Que é uma bolsa unificada, é ação com futuros, tudo unificado numa bolsa só. Lá nos Estados Unidos é diferente, a gente tem uma bolsa só de futuros, que é a CME, que fica em Chicago, tá? E é nela que a gente opera o contrato futuro do S&P 500. Aliás, não só o S&P 500, mas uma infinidade de outras coisas que tem dentro da CME, seja ouro, petróleo, enfim, o que você imaginar, milho, boi, dentre outras coisas. E tem os contratos futuros de S&P 500 que são operáveis. E quando a gente fala que o pessoal fica acompanhando a cotação do S&P 500 no mundo inteiro, é a cotação futura, tá? Por quê? A Bolsa Americana, ela fica aberta, ela abre aqui no horário do Brasil às 10h30 da manhã, tá? E fica aberto aí até o final da tarde, tá? E o contrato futuro fica aberto praticamente 24 horas, né? Ele abre às 19 horas e fecha no dia seguinte às 17h45, tá? Então ele fica praticamente 23 horas por dia aberto. Tá? Então ele é um ativo que todo mundo no mundo inteiro fica acompanhando a cotação e é um ativo que reage a tudo que acontece no mundo inteiro, tá? Positivamente ou negativamente. Lembrando que ele reage a tudo que acontece no mundo inteiro, desde que isso tenha algum reflexo nos Estados Unidos, desde que isso tenha algum reflexo na economia americana. Tá? Então, o S&P 500 é sempre um reflexo do que acontece na economia americana e baseado no que acontece na economia americana, vira um reflexo para o mundo, pelo menos para os países que dependem da economia americana, que é praticamente o mundo inteiro. Tá? Então, é importante ter esse entendimento, essa noção. Então, por mais que falar, agora não quero operar o mercado americano, por exemplo, você pode ter a cotação do S&P 500 na sua tela para tomar decisões, por exemplo, no dólar. Entendeu o S&P 500, você entende a correlação que ele tem com o nosso índice aqui, com o nosso dólar, com a nossa economia, com o nosso mercado financeiro. Tá? Então essas coisas são bem importantes, é sair um pouco da caixinha e entender que eu preciso olhar para fora para entender o que acontece aqui dentro muitas vezes. Né? Porque quando a gente pensa em contexto de mercado, a gente tem o cenário interno e o externo. Né? O externo geralmente é o cenário americano.
né, a maior economia do mundo, o maior mercado financeiro do mundo, o que acontece lá reflete muito no que a gente faz aqui. Tanto é que em outros momentos que a gente já falou, em outros traders na prática, a gente comentou sobre indicadores econômicos, falou sobre contexto, falou sobre entendimento de mercado. Para quem não acompanha ainda, toda quinta-feira tem uma série nossa que é Indicadores Econômicos, que justamente a gente fala sobre isso. A gente fala sobre os indicadores econômicos e a maior parte dos indicadores econômicos mais importantes são indicadores econômicos americanos. Consequentemente, o que acontece com esses indicadores reflete no S&P 500, que consequentemente vai refletir no nosso dólar, na nossa bolsa, no nosso índice. Tá? Então, entender essas correlações com o cenário externo é muito importante. O primeiro passo, sem dúvida, é conhecer o S&P 500. E lembrando que o S&P 500 é operável, a gente pode operar o S&P 500. A gente pode muito bem abrir uma conta nos Estados Unidos, numa corretora de futuros nos Estados Unidos, né, para operar a CME e operar o S&P 500. Lembrando que o S&P 500 a gente tem o índice S&P grande, tá? Que é utilizado por fundos para fazer posições gigantes, essas coisas, por bancos também, para fazer proteção. A gente tem o mini S&P 500, que é o que eu opero e o que a maioria opera, e tem o micro S&P 500, que é para quem está começando, quem quer começar a conhecer esse mercado, quem quer começar a operar esse mercado e vai para o micro, que é um custo baixíssimo, tanto de corretagem quanto de margem para operar, e, consequentemente, é uma forma de você estar dentro do mercado americano, aprendendo o mercado americano. Tá? O micro S&P equivale a gente operar o mini dólar ou o mini índice aqui no Brasil, a nível de custo e a nível de retorno financeiro também, a nível de margem também. Tá? Então, é barato. Temos também o mini S&P, que é equivalente a operar o dólar cheio ou o índice cheio. É um pouco mais caro, chama uma margem maior, mas o retorno acaba sendo mais interessante também. Tá? Lembrando que lá no S&P 500, a cada ponto são 4 ticks, e cada tick equivale 0,25, tanto no micro quanto no mini S&P, tá? Então, é muito interessante. O mini S&P 500 é considerado um dos ativos futuros mais líquidos do mundo, tá bom? Ele gira aí cerca de $1 trilhão a cada dia, então, ou seja, é um ativo de extrema liquidez, é um ativo que muitas pessoas físicas atuam, tem sim também muito robô, muito fundos, mas é um ativo extremamente técnico, tá? É um ativo que não é complexo de se operar, desde que você entenda profundamente contexto, tá? É um ativo totalmente voltado a contexto, totalmente voltado a cenário econômico, tá? Então, quanto mais você entende de contexto, tanto interno quanto externo, principalmente externo, você consegue tirar mais proveito das movimentações. E para quem opera Brasil, é muito importante entender o S&P 500 para entender a correlação, né, de quando o S&P 500 se movimenta, lá fora, qual reflexo tem aqui no nosso dólar. Vai sair um indicador econômico, geralmente a gente vai sair esse indicador econômico, a gente busca entender aquele indicador econômico, qual a motivação dele, qual o impacto dele, e assim que ele sai, geralmente a gente acompanha, a gente que opera, principalmente a gente que opera lá fora, a gente acompanha qual movimentação gera no S&P 500 e qual o impacto que pode ter aqui no nosso mercado, tanto no dólar, para quem opera dólar que nem a gente, ou para quem opera índice, ou até mesmo alguns ativos da bolsa. Tá? Então, acompanhar o S&P 500 é muito importante, entender qual a correlação dele com o dólar, com o nosso índice, com o nosso mercado brasileiro é muito importante, tá? Porque aí a gente sente o impacto que ele tem. Lembrando, o índice S&P 500 basicamente, você está olhando para ele, você está olhando para a economia americana. O que acontece nele é reflexo da economia americana, positivamente ou negativamente. Lembrando que o mundo depende da economia americana, a maior economia do mundo, tá? Consequentemente, se o S&P 500 vai bem, o mundo vai bem. Se o S&P 500 vai mal, o mundo vai mal. E se a gente está vendo essa movimentação, essa oscilação na tela, isso acaba sendo um processo bem interessante para a gente. Uma coisa que eu me lembro lá atrás, quando eu comecei a entender melhor,
Primeiramente o dólar no Brasil e depois o mercado americano, eu lembro que todos os operadores, todos da Interfloat, todos tinham a cotação do S&P 500 na tela, tá? E eu levei muito tempo para entender por quê, né? Qual que era a importância que se tinha de ter uma cotação do S&P 500 na tela, porque para que isso, né? Sendo que é um índice lá de fora, sendo que opera o Brasil. Depois, com o tempo, tudo vai fazendo sentido e você percebe, hoje em dia, eu não consigo operar Brasil sem ter o S&P 500 na tela. Claro que com o tempo, vocês vão perceber que existem N outras correlações, N outras coisas que a gente precisa ter na tela, tá? Mas o S&P 500 é uma das principais, tá? E uma coisa que é muito importante, dá para operar S&P 500 no Brasil? Dá. Tá, só que o que acontece? Não tem liquidez, o spread é gigantesco e a diferença de preço é gigantesca. Então acaba sendo completamente desvantajoso para quem quer operar. Justamente não tem liquidez, é um mercado que não é popularizado aqui no Brasil, ou seja, a B3 não conseguiu popularizar o contrato do S&P 500, consequentemente só tem market maker. E aí eles acabam deixando o spread, né? Ou seja, o preço da compra e da venda. Eles acabam até oscilando muito próximo do que acontece lá fora, mas, por exemplo, lá fora o S&P está no 8. Aqui você vai comprar, você compra no 8, você precisa zerar, você vai conseguir zerar no 2. Tá? Tem um spread aí de 6 a 8 pontos aí que torna inviável operar aqui. Tá? E lembrando que operar S&P 500 lá fora, pessoal, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Desde o fato de você conseguir abrir uma conta bancária lá fora, hoje em dia você faz pela internet, então não é complexo abrir conta, em 48 horas está com a conta aberta, sem ter que mandar nada físico para os Estados Unidos e nem mesmo ir para os Estados Unidos, tá? E o envio de remessa para lá também é super simples, né? Hoje em dia tem vários bancos, corretoras que são só de câmbio aí, que em 24 horas seu dinheiro está lá na conta da corretora sem burocracia nenhuma e sem risco nenhum, que é mais importante. Margens são baratas para se operar S&P, seja o micro S&P ou mini S&P. Corretagem super barata também. Plataforma, tem uma infinidade de plataformas, tem até empresas brasileiras que já estão começando a oferecer plataformas para se operar em corretoras americanas. Ou seja, a barreira para se operar S&P 500 já não existe mais. Não só S&P 500, mas o mercado americano como um todo, tá? Já não existe essa barreira. Acho que é algo que é muito mais acessível do que vocês imaginam, tá? E outra, né, acaba servindo como portfólio, né, diversificação de portfólio. Quantas vezes o mercado brasileiro aqui, o dólar na parte da manhã estava parado e lá fora movimentando bastante, a gente acaba operando lá fora e aproveitando as oportunidades que geram lá fora devido à liquidez desse ativo. Vale lembrar mais uma vez, é um ativo de 23 horas praticamente aberto, então tem várias janelas, pessoal que muitas vezes trabalham em horário comercial, não conseguem operar no horário comercial, podem operar o mercado futuro americano depois das 19, né? Tem várias janelas importantes, tanto à noite quanto na madrugada. Então, é factível de se operar, ou seja, é um mercado amplo, quem não conhece está perdendo tempo, né? Acho que está perdendo tempo em cima dessa profissão e também está perdendo dinheiro. Tá? Então é um mercado interessante de conhecer, até porque melhora muito quem vocês são no mercado aqui interno. Tá? Entender a maior economia do mundo, consequentemente, te ajuda muito mais a entender a economia que você vive e o contexto e a correlação entre elas. Tá? Então fica a minha referência a todos aí para que conheçam o S&P 500, que conheçam o mercado americano e saibam que sim, no mínimo, para quem opera o mercado brasileiro, tem que ter um S&P 500 na tela, tem que ter noção da movimentação, como está a movimentação lá fora e o reflexo que pode ter aqui internamente, positivamente ou negativamente. Tá? É isso que vai agregando e formando um profissional do mercado financeiro. Hoje, para mim, é praticamente impossível operar sem ter o S&P 500 na tela, né? Uma que eu opero muito lá fora, eu opero ouro, petróleo, S&P, mas mesmo operando o Brasil, eu tenho que saber o que está acontecendo no S&P 500, como está a movimentação, como que está a correlação entre lá fora e aqui, se está tendo algum reflexo direto ou não, tá?
Então, fica aí essa referência para todo mundo aí. Espero que vocês continuem assistindo nossos conteúdos. Semana passada, para quem não viu no Trader da Prática, eu fiz muito essa comparação entre o tamanho do mercado americano com o mercado brasileiro, né? Até para se ter uma noção de se vale a pena ou não eu conhecer o mercado americano, porque a gente acaba ficando muito fechado no nosso mercado brasileiro, esquece que a gente tem acesso a outros mercados muito maiores que o nosso, muito melhores que o nosso, tá? Então, e outra, diversificação nunca vai fazer mal para ninguém, tá? E conhecer mercados maiores do que o nosso, melhores do que o nosso, que são referências para o nosso, é muito importante, muito saudável mesmo, tá? Então, espero ter ajudado aí. Lembrando que toda semana a gente vai trazer novos conteúdos, principalmente conteúdos que venham agregar na sua evolução, no seu conhecimento e na sua performance dentro do mercado financeiro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, curte o vídeo aí, né? Deixa seu like, segue o canal para quem não segue o canal ainda. Não deixe de assistir as outras séries, né? De quarta-feira tenho Falando Francamente a cada 15 dias. Toda quinta-feira a série de indicadores econômicos. Todo dia de manhã, 8h30 da manhã, reunião matinal comigo. Todo dia, reunião matinal de panorama de encerramento às 6 horas da tarde com o Luan. Tá? Então, ou seja, para quem quer conhecimento, a gente está oferecendo muito conhecimento aí para quem quer evoluir no mercado com qualidade, com seriedade. Tá? Acho que isso é muito importante, né? Tem muita gente que cobra pelo que a gente está dando de graça para todos aí. Então, espero que aproveitem, compartilhem com os amigos, peguem os amigos que vocês sabem que talvez estejam indo para um caminho que não é o melhor, compartilha com eles esses vídeos e todos os nossos vídeos, tudo que a gente produz aí com muito carinho para ajudar todo mundo, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Até a próxima terça-feira no Trader na Prática e não deixem de aproveitar os outros conteúdos que a gente cria, tá bom? Excelente vida a todos aí.